Sejam muito bem-vindos a mais um Soulcast. Eu me chamo Daniel Pagliari e é uma alegria, uma honra poder receber você aqui em mais um bate-papo, mais uma terça-feira que nós estamos nos encontrando aqui. E é claro, eu já vou pedir para você que está chegando agora, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seu comentário com tudo que você absorveu e quer trazer também do seu ponto de vista da nossa conversa de hoje. E mais uma vez, como foi o nosso primeiro Soulcast, estou trazendo novamente meu grande amigo Wallace Rodrigues. Como você está, meu irmão? Tudo bem? Maravilhosamente bem, irmão. Uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui sempre. Que assim sempre sai coisa boa daqui. Sempre sai coisa boa, né? Não sei. Então, é a nossa alquimia, gente. E, para começarmos, eu e o Wallace, a gente conversa bastante. A gente queria trazer um tema que é um próximo passo para todos os conceitos que a gente estuda em espiritualidade, que é uma coisa que começa a agregar e levar sempre a gente para o interior, que é o quê? Arquétipos, certo? Para a gente entender, tem muitas visões de arquétipo, né? O próprio Carl Jung, que é um psicanalista suíço, trouxe isso há muito tempo atrás, e a gente integra sempre isso com mais profundidade, que também funciona muito para os conceitos espirituais. E eu quero entender o seu ponto de vista. E você, Wallace? Me conte mais, porque você é um especialista em arquétipos, né? A gente gosta um pouquinho. Né? Mas me conta aí, como que é para você isso daí? Então eu venho recebendo muita coisa, aprendendo cada vez mais sobre isso, né? Sim. Eu sempre fui muito ligado ao simbolismo das coisas. Uhum. Eu sempre fui místico. Eu sempre gostei de artefatos, acessórios, imagens, né? E aí a espiritualidade foi me ensinando um caminho diferente para isso. Então foi bom você citar Jung, né? Porque não é uma coisa só espiritual, arquétipo é algo tangível, real. Perfeito. Né? E eu venho aprendendo, né, com a espiritualidade sobre isso, que é arquétipo. Eu vejo ele como o equilíbrio perfeito entre uma característica. É um aspecto de personalidade. Sim. Né? Então é a integração perfeita. Uhum. O arquétipo é algo que você precisa ser integrado. Uhum. Né? E trazendo para o nosso contexto aqui, eu acho que arquétipo fala muito de poder pessoal. Lindo. Porque quando a gente olha para o mundo como nós fomos condicionados a ser por milhares de anos, nós fomos doutrinados a existe uma figura aqui, onipresente, onipotente, acima de tudo e de todos, inacessível, e você é alguém irrelevante. Sim. E a gente está numa virada muito grande no mundo, que a gente vai ver, já está acontecendo, né? Que muitas pessoas que eram ditas gurus, isso na espiritualidade, em outras áreas também, quando a gente vai falar sobre espiritual aqui, em que literalmente máscaras estão caindo. Perfeito. Em que essas pessoas não são intocáveis como a gente imaginava. Só que existe um movimento por trás disso. Qual é esse movimento? Retomarmos o nosso poder pessoal. Sim. Nós vamos ser convidados e muitas vezes direcionados a retomarmos poder pessoal. E qual, na minha opinião, é a maior ferramenta de retomada de poder pessoal? Arquétipo. Lindo. Porque o arquétipo, ele é uma ponte de transição. Normalmente, quando a gente está em processos da vida em que a gente precisa fazer mudanças, nós começamos a ver arquétipos, seja um símbolo católico, seja hindu, seja de matriz africana. Um ponto riscado da vida que for também, né? O que for. Você vai ver um símbolo. Você vai começar a ver um símbolo. Ou sentir uma presença, ver vídeo, ouvir música. Sim. O que aquilo está te convidando? Para você olhar para aquele arquétipo. Integrar para aquela ferramenta se tornar o seu poder pessoal e ser a sua ponte para fazer a travessia do processo que você está fazendo ao longo da vida. Lindo. No contexto geral também eu vejo o arquétipo, que é uma coisa que a gente começa a integrar como se fosse algo que a gente conversou muito, né? A gente fala muito sobre isso, que é a tal da referência. A gente tem pessoas que muitas vezes podem observar o arquétipo como se fosse algo... Porque, gente, o arquétipo ele tá vivo em muitos lugares. Por exemplo, se a gente pega o tarô, a gente tem os arcanos maiores. Cada um desses 22 arcanos maiores, ele é um arquétipo de uma determinada
função, uma determinada vivência, uma determinada experiência que muitas vezes tem uma finalidade em específico para cada um de nós. E o mesmo se aplica, por exemplo, como a gente estava falando, do panteão, por exemplo, africano. Aqui eu tenho uma imagem de Oxóssi. A imagem de Oxóssi representa o arquétipo de alguma coisa, né? Que durante muito tempo começou também a sofrer essas mudanças. E quando a gente começa a entrar para um trabalho mais aprofundado do arquétipo, a gente começa a utilizar o quê? É como se dentro da nossa vida eu estou passando, como ela explicou, uma dificuldade e eu estou aderindo, eu estou trazendo esse código, essa frequência, essa perspectiva, né? Para que você possa tomar uma nova postura, né? Como isso pode ser integrado? É isso que eu quero entender com você. Como eu posso integrar um arquétipo? Melhor é a parte prática do negócio. Exatamente. O segredo é você tomar consciência de algo. Vamos pegar um arquétipo, vamos pegar aqui uma carta de tarô. Certo. Escolhe uma carta. Eu quero a carta do Imperador, vai. Imperador. Mais prático. Vamos lá. O Imperador ele tem um aspecto luz e um aspecto sombra, correto? Certo. Na luz ele tem controle, ele tem sabedoria, ele tem equilíbrio, ele tem capacidade de liderar e ele tem capacidade de conduzir. Sim. E na sombra ele é rígido, ele é autoritário, racional pra caramba, né? Muito racional. Né? Perfeito. E o que é o arquétipo? O arquétipo é o equilíbrio perfeito entre o negativo e o positivo. Então a gente tem isso no tarô, a gente tem isso nas religiões, a gente tem isso em tudo. Nos personagens que a gente, por exemplo, quando a gente vê um filme, quando a gente assiste um desenho, se você observar ali terapeuticamente, psicologicamente, o personagem daquele que a gente gosta, ele tem um arquétipo. Ele também tem um arquétipo. Perfeito. Então percebe que é algo, por exemplo, eu me identifico. Por que a gente se identifica muitas vezes? Porque, como eu tinha dito anteriormente, a jornada da vida naquele momento, nossa frequência pede aquele arquétipo. Então aquilo soa familiar. Sim. Né? Mas a gente foi ensinado a olhar muito para o arquétipo como muleta, como alguém que vem salvar, alguém que vem te conduzir, alguém que vem liderar. Tem quem até abandone o eu para viver a vida do arquétipo. Exatamente. Porque aquele arquétipo ali, ele vai aparecer para mim e minha vida vai ficar maravilhosa. Sim. E aí eu acho que é o grande aprendizado. O arquétipo não é isso. Ele não é algo que é, ou alguém que vem. Ele é um poder que você toma para você. Sim. Né? Então você toma um arcano, você precisa incorporar um arcano, integrar. Não é que você vai virar um arcano, mas integrar aquela energia em você. Um arcano de tarô, uma entidade hindu, de matriz africana, cristã, o que for. Eu lembro muito na época que eu frequentava o Candomblé, o pai de santo o meu pai de santo, poderia dizer assim, ele fala uma coisa muito interessante sobre o fenômeno ser filho de um orixá. Ele fala, a gente não tem que... Como é que ele falava? Aqui no Candomblé não se incorpora um orixá, mas na vida nós escorporamos. Eu sempre falei isso muito. Porque ele fala, porque ser filho de um orixá também diz respeito a você pôr a natureza, o arquétipo que ele representa, na natureza daquela força, na sua vida, entendeu? E a gente acredita que tem muita ligação com o fenômeno do minha personalidade é assim, assada, que liga com o orixá. Pode ter uma ligação, mas é muito mais profundo. Por quê? Muitas vezes na vida a gente encara situações diferentes, difíceis, muitas vezes, assim, vamos supor, às vezes a gente vai passar por questões de problemas financeiros, profissionais, familiares, afetivos, enfim. E aí parece que o eu presente, o eu do agora, naquela situação, ele não encontra um caminho, ele não sabe o que fazer. E às vezes a vida está pedindo um movimento de coragem, está pedindo um movimento, seja lá qual for. E a gente não sabe nem por onde começar. E aí é que entra o lugar do arquétipo, que é o exemplo que eu dei para vocês, uma vez até. Se você tem um problema, encara esse problema, né? E aí pensa em alguma personalidade, um personagem, algo, pode ser qual for o personagem, um filme, pode ser algo divino para você, algo grande. Traz essa personalidade ali
e como se você observasse como essa personalidade observa esse problema, essa situação. Quando você entender, você vai ver como é diferente a perspectiva dessa personalidade que você escolheu para aquele problema. E aí é o momento que você faz o quê? Como você disse, incorpora esse arquétipo. Ou seja, começa a observar aquele problema a partir daquela personalidade. O que vai acontecer? Aquele problema que para você te bloqueava, putz, eu não sei para onde eu vou, para onde eu vou, não sei o que e tudo mais, você vai ver que começa a surgir como se fossem novas linhas neurais, podemos dizer assim, não sei se é o termo certo, mas começam a surgir novas ideias, novas formas de você conduzir aquela situação, entende? Porque às vezes a resposta não está no que você acredita. Exatamente. Ou seja, você já trouxe de um arquétipo diferente, uma forma nova de... Porque o arquétipo, gente, não é só o vestir o traje que aquela pessoa utiliza, mas é você integrar a forma de pensar, a forma de agir, entende? Como isso pode agregar na sua vida num contexto geral. Concordo. Inclusive, você me deu uma ideia. Você me empresta o Oxóssi de novo? Opa. Tá aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma imagem do orixá Oxóssi. O arolê. Sim. A flecha aqui simbólica. Uhum. Certo? E aí muita gente vai chamar o Deus Oxóssi, outros vão chamar de meu pai Oxóssi. Por exemplo, quando você olha para Oxóssi, a pessoa, eu sou filho de Oxóssi. O que significa? Que você tem o arco, tem a flecha e vai tirar? Vamos lá. Eu entendo que quando uma pessoa ela se aproxima dessa energia, ou ela tem essa frequência acompanhando ela a vida inteira, sim, o que isso significa? Que essa pessoa precisa integrar isso aqui na sua perfeição, de uma forma equilibrada. Ou seja, vamos olhar isso aqui de uma perspectiva diferente? Vamos lá. Geralmente, quando a gente vê Oxóssi, como Oxóssi está? É o clássico movimento dele de arco e flecha, de roupa verde. Isso. Então, falando de informação, por exemplo, do arquétipo Oxóssi, todo mundo vê Oxóssi de verde e associa Oxóssi à mata. Oxóssi é a linha do conhecimento. Lindo. Então, o Oxóssi fala muito sobre clareza mental. E aí, por exemplo, muitas pessoas, eu sou filho de Oxóssi. Usa isso como muleta para justificar ou para se empoderar. Mas o que isso diz, na verdade? O que é um filho de Oxóssi? É alguém que precisa ter clareza. É alguém que precisa se afastar do ruído à sua volta. Então, vamos olhar de perspectiva. Geralmente, quando a gente vê Oxóssi, não nessa imagem, ele está na floresta, ele geralmente está sozinho, ele está em silêncio. Sim. Ou seja, tem uma mensagem muito simbólica. Por trás do barulho, por trás do ruído, a gente precisa deixar essas variáveis que atrapalham o nosso discernimento, a nossa clareza, e a gente precisa buscar o nosso mental equilibrado, que eu entendo que é essa flecha que ele atira. Sim. Para mim, a representação da flecha de Oxóssi é esse foco. Ou seja, é um pensamento que está livre de ruídos. Sim. E que está direcionado, pronto para ser usado. Tanto pronto para se tornar um movimento. Lindo. E quando eu penso nesse arco, o que eu vejo? Eu vejo a partir do momento que eu tenho clareza mental, que eu afastei todo o ruído, que eu tenho um objetivo traçado, eu me ligo ao meu sentimento. Porque o que o arco faz? Uma flecha sozinha não faz nada. O arco potencializa. Lindo. O que a flecha faz. Ela catalisa. Uhum. Ou seja, eu vejo esse arco como nosso sentir, nosso emocional. Sim. Nossa capacidade de materializar, transformar essa clareza mental que nós adquirimos na flecha adiante e a chegar no objetivo. Então percebe que o Oxóssi é muito mais do que alguém, muito mais do que um arco, muito mais do que uma flecha, do que verde, do que mata. E, por exemplo, se eu disser assim, eu sou filho de Oxóssi, se você ficar esperando o Oxóssi caçar para você, talvez a caça nunca chegue. Exatamente. Mas se você aprender a seguir os passos que eu falei, você toma poder pessoal.
Exatamente. E aí talvez a sua caça apareça para você. Talvez você consiga caçar. Porque é o que diz, né? O Oxóssi, tanto que o codinome dele é o quê? O caçador de uma flecha só. Porque ele fala, por que eu preciso de mais flechas? Eu preciso de uma flecha só. Eu sei onde eu vou atirar, eu sei onde eu vou pegar, né? E claro que no panteão africano, a gente está falando dos arquétipos, né? A gente está falando no panteão africano que algumas figuras voltadas ao masculino, como Xangô, Ogum, trazem muito esse aspecto da ação em sua totalidade. Ou seja, Xangô é quem está no campo de batalha. Oxóssi é quem está preparando a arma para Xangô ir para o campo de batalha. Xangô está ligado ao campo da justiça, ao campo do símbolo, né, do machado, que é a lâmina para os dois lados, né, o equilíbrio da ação que vai, da ação que vem. E também tem o campo de Ogum, que fala dessa justiça, da ação, do movimento, que você tinha até falado, que eu achei maravilhoso, que Ogum é essa coisa prática, é ação prática. O Ogum é uma energia de ação, por exemplo, você falou de Xangô. Sim. Xangô é um Oxé, é um machado que corta para os dois lados. Eu tenho aqui, não sei se vai ficar pequeno no vídeo. Né? Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui, ó. Isso. O que é isso? Isso tem um simbolismo muito grande. Só que fala de imparcialidade. Porque muita gente fala assim, eu estou falando de Xangô, podemos falar de N arquétipos. Eu vou chamar Xangô porque eu estou me sentindo injustiçado. Mas você quer a justiça ou você quer a vingança? Exatamente. Porque se você quer a justiça, ela é imparcial. Agora, se você quer a vingança, corta para um lado só aí. Entendeu? Então, tudo isso é uma coisa que ela é muito mais profunda, né? Porque aí é onde a gente começa a entrar para a construção de um espiritualista. O espiritualista, ele é o cara que ele vai construir uma narrativa de direcionamento para a vida a partir de referências, né? Então ele vai entender que a gente tem que entender, né, como é que a vida muitas vezes ela conversa com a gente, sejam coisas que acontecem aqui, a fala de um terceiro, as situações que se apresentam ali, tudo isso a gente vai construindo a partir desse campo. Então, a forma como o mindset, para ser uma experiência, mindset não, né, mas a forma como eu penso, melhor, ela é constituída sempre dessas referências arquetípicas que a gente traz. E é claro, isso tudo é um conceito que ele é básico para a gente entender também uma ferramenta que é tão desconstruída e tão levada para um lugar negativo, que é a tal da incorporação. Porque você entender um arquétipo, você sentir, por exemplo, você trouxe esse... Aqui eu vou pegar, por exemplo, Oxóssi novamente, que é uma coisa que me chama muita atenção. A partir do momento que eu bato um olho num arquétipo, numa personificação, isso chama minha atenção pelas vestes, pelos objetos que ele usa, o objeto em si, o símbolo, faz sentido. Quando faz sentido, eu estou associando isso ao que eu sou, à minha verdade. Quando associo, eu começo em pequenos momentos a integrar cada vez mais, com mais profundidade, o que representa isso na minha vida. Entende? Aí sim a gente começa a entender. Porque incorporar nada mais é do que você trazer para a sua... você incorporar, vem sempre do termo da mediunidade, né? Ou seja, está intermediando, você está trazendo a informação do campo A para o campo B. Essa informação ela deve continuar. A informação é energia positiva, aquilo que movimenta, como já diz a palavra, é movimento. Você estagnar uma coisa não quer dizer que é uma incorporação, você tem que trazer informação. Então, é esse o campo principal. Então, o arquétipo é uma coisa que não precisa estar sinceramente ligado simplesmente ao quê? Símbolos, personalidades, personagens, mas, muitas vezes, por exemplo, toda a realidade em volta, como ela constitui aquilo que você assiste, constitui também a sua realidade, certo? E aí a coisa que eu queria falar. Poxa, Daniel, se eu vou ficar utilizando do trabalho dos arquétipos para as questões da minha vida, eu não estou vivendo uma mentira? Muito boa a sua pergunta. Porque, poxa, não parece no fundo que eu estou usando de muleta, como você trouxe até? Mas o ponto principal é algo que muitas vezes nos dá uma nova perspectiva. O arquétipo, ele suplementa, ele não soma. É diferente. Ele não soma, ele suplementa aquilo que você integra como uma verdade, como um caminho, um direcionamento. Então experimenta. Pega um problema que você está vivenciando, uma questão financeira.
Escolhe um personagem de filme, pode ser uma pessoa, uma figura pública que você sabe que conhece uma forma de lidar com isso. O que você vai fazer? Traz essa pessoa. Traz esse arquétipo. Tudo isso que constrói ali o que ela é. Entra nesse arquétipo e observa como esse arquétipo olha o problema. Você vai ver que parece que tem novos caminhos que surgem, novas soluções, novos direcionamentos, pronto. Entende? Às vezes a gente não reconhece mesmo. Por exemplo, a nossa natureza, por exemplo, o gênero, muitas vezes, a mulher ela tem facilidade em observar e mais clareza em algo que é muito mais distante pra gente, como homem, entende? Então a gente pode trazer isso e trabalhar isso na gente para, poxa, como eu posso somar isso na minha vida? Entende? Faz sentido? Então, enfim. E esse caminho com o arquétipo é uma coisa que eu vejo que para você, na caminhada espiritual, cada vez mais ela leva mentor, espírito, porque no fundo tudo isso é arquétipo, não é? Como é para você observar, por exemplo, com o conceito de arquétipo, o que é um mentor espiritual? Então, né, o arquétipo sempre foi uma coisa muito presente na minha vida e Sim. Ultimamente ela vem tomando uma outra perspectiva, né? Uhum. Eu sempre fui muito simbólico, sempre fui muito ligado Sim. a elementos, coisas. Uhum. O Wallace sempre gostou de ter algo, algo significa tal coisa. Uhum. Mas sempre aquela coisa do lugar de... Isso aqui, por exemplo, vou pegar aqui, eu acho mais fácil. Sim. Isso aqui, por exemplo, é uma pulseira de Exu. Isso aqui é uma pulseira de Pombagira, né? E aí, por muito tempo, eu não saía sem isso. Sim. Porque eu entendia que, sem isso aqui eu tô sem minha proteção, sem isso eu tô sem minha força. Né? Por algum tempo foi assim. Uhum. Eu precisava estar com isso para me sentir bem, para me sentir seguro. E aí vem essa coisa do processo de integração, como eu falei. Aí você vai aprendendo e meu processo exigiu bastante aprendizado, bastante integração. Sim, sim. E aí você vai percebendo que isso aqui é um catalisador, né? Isso aqui te auxilia. Mas chega um momento, quando você realmente integra isso, você toma seu poder, você assume esse protagonismo. Sim. Então você entende que não é isso aqui, não é a foto, não é a imagem, né? Eles são elementos materiais, têm o seu Sim. valor. O que eu estou dizendo isso é parte da jornada, Sim. mas não é o fim da jornada. Uhum. O fim da jornada é o seu poder pessoal. Perfeito. Em que você não precisa mais do acessório, da vela, né, da Exatamente. imagem. Por exemplo, quando a gente fala em rituais, Uhum. o que são rituais magísticos? Elementos materiais, uma vela, uma fruta, Uhum. né, uma comida, ou um cristal, o que seja, dependendo das egrégoras. Sim. Né? Se você pegar aqueles elementos e colocar ali, algo acontece? Perfeito. Por quê? Porque nós somos o agente catalisador. A nossa intenção. Né? Eu costumo dizer que nós somos o feitiço. Sim. Não é os elementos magísticos, eles ajudam. Mas existe um agente catalisador, Uhum. né, para essa magia acontecer. E é a nossa vontade. E quanto mais você integra esse poder pessoal para você, quanto mais você traz essa dança dos arquétipos, mais isso fica fluido. Sim. Né? Porque você falou sobre o momento de dificuldade. E o que acontece? Eu preciso incorporar um arquétipo, um personagem, uma pessoa, uma entidade, um Deus. Quando você passa por aquela situação, aquilo fica integrado em você. Sim. Um exemplo, se você passa uma dificuldade afetiva, financeira, espiritual, você se torna resiliente, você integrou aquilo. Então você, inconscientemente, você vai usar a sabedoria que você adquiriu. Sim. Com aquilo. Uhum. Se tornou uma ferramenta para você, um recurso. Porque você é uma versão melhorada de si. Lindo. O grande movimento também que é o seguinte, o arquétipo ele é, como a gente já falou, um símbolo.
Mas, por exemplo, para quem frequenta muito trabalhos de incorporação, ainda mais na Umbanda, né? O que é uma coisa que acontece muito quando se incorpora, por exemplo, o pombogira? A mulher põe a mão na cintura e gargalha, e segura a saia. O que acontece quando o homem incorpora, a mulher incorpora, seja qual for a pessoa, incorpora o Exu? Vira a mãozinha de garrinho e põe aqui nas costas. Quando incorpora caboclo, o que a pessoa faz? Tapa no peito e os caramba, grita e tudo mais. E aí que tá. Tem uma história que eu adoro. A história do caboclo manco. Tinha um pai de santo que foi fazer se mudou para uma cidade no interior, né? Ele era de uma área urbana e foi para a parte mais interiorana, assim, mais calma. E era um pai de santo, ele acabou fundando o terreiro de Umbanda dele nessa cidade. E ele começa o desenvolvimento mediúnico dele. Ele incorpora um caboclo, que eu não sei qual que é o caboclo, mas esse caboclo, quando ele vem em terra, ele manca. Porque ele tem o espírito tinha alguma disposição que está registrada ali que ele manca. E os filhos de santo assistiam isso. Viam aquele caboclo chegando e mancando. O que começou a acontecer? Todos os médios em desenvolvimento, quando incorporavam o caboclo, incorporava e saia mancando também para cima e para baixo. Então o que a gente está querendo falar? Tá vendo também o que é a questão do arquétipo? A gente se prender no símbolo. No símbolo. Aqui, se a gente entende como... Qual que é a grande questão? Nos anos 70, 80, 90, todos esses movimentos mediúnicos, eles tinham sim um objetivo de ser algo mais... como posso dizer, não é mais presente, mas é mais impactante, chocante até. Porque era importante mostrar para as pessoas a existência do pós-vida. Então, por exemplo, na psicopictografia, as pinturas de incorporação eram de pintores conhecidos, Picasso, Monet, Rembrandt, tudo mais. Hoje não tem mais a necessidade de fazer a execução desse trabalho como era feito na época de Lívio Barbosa, Gasparetto, Germano Herder. E o mesmo acontecia com, por exemplo, outras vertentes também, outras mediunidades, outras faculdades mediúnicas, mais especificamente. Então tinha um impacto que era necessário para falar, olha, isso existe, isso está aqui, o que vocês vão fazer com essa informação? Só que o tempo começa a passar e a gente começa cada vez mais, que é uma coisa que o fundamento dos arquétipos passa para a gente, que é o quê? Poxa, se a gente entende que por trás da figura de um mentor espiritual, ele utiliza de uma roupagem. Essa roupagem diz respeito a uma linha de trabalho. E para identificar com mais facilidade para o médium, para os trabalhadores, eu adoto um arquétipo. E por trás de todo esse cenário, o que existe? A frequência. Só que a gente se solta, a gente se desprende do fenômeno informação, que é o mais importante. Afinal de contas, mediunidade vem da palavra médium, né? Ou seja, intermédio, intermediar. Não é porque você incorpora em casa, não é porque você incorpora bonitinho com o arquétipo lá da pombogira, da cigana, do Exu, do caboclo, que você está incorporando. A incorporação mesmo acontece quando, a partir daquela manifestação, chega uma informação. Então, isso é muito importante. Eu estou falando isso também porque pessoas que começam a se aprofundar no trabalho espiritual começam a se conectar e se prender nisso que você falou, na ferramenta. Começa a se prender na conduta sem questionar o porquê. Tinha uma mulher, uma médium maravilhosa que eu adorava, num dos terreiros de Umbanda que eu trabalhei há muitos anos atrás, que ela incorporava Maria Figueira, que é uma pombogira. Sempre que ela vinha, a Maria Figueira chegava, todo mundo queria conversar com ela, fazer a festa, e ela chegava do jeito dela, incorporava ali, tinha a voz dela, mas assim, mexida. Só que assim, muitos médiums da casa começavam a incorporar também pombogiras em linha de esquerda. E muitos deles eram médiums em desenvolvimento. E quando esses médiums de desenvolvimento incorporavam, eles simplesmente chegavam, ela simplesmente chegava e falava assim, as médiums incorporavam, fazia o quê? O arquétipo. Torcia o rosto, dava risada, chacoalhava o ombro, botava a mão na cintura e segurava a saia. E aí ela vinha na frente dos médiums e falava, por que toda pombogira que chega nessa casa tem que botar a mão na saia e dar gargalhada? Por quê? Porque todo médium que chega e incorpora aqui pombogira tem que chacoalhar o ombro, chacoalhar a saia, botar a mão na cintura e dar gargalhada. Por quê? Cara, eu ouvindo aquilo em 2017, 2018, eu falava, nossa, que crime. Mas cara, é muito avanço isso.
Que no fundo ela tá falando exatamente isso. E a história dessa mulher que tá aí do seu lado, que você tá incorporando? Entende? A dramaturgia do negócio. Agora você tocou num ponto que eu acho muito relevante falar. Né? Por exemplo, Pombogira. A gente existe uma visão muito estereotipada. Perfeito. É uma mulher que gargalha, que dança, que bebe, que fuma, que sensualiza. Que foi prostituta, né? Sempre essa história. E que cuida de assuntos afetivos, que separa alguém, que une alguém. Rapaz, é muito mais profundo. Vai muito além, além. Eu tenho muita influência desse arquétipo. Sim. E eu posso falar, e preciso falar sobre isso. Sim. Sinto que preciso. Né? Pombogira, ela fala muito mais do que um traço de personalidade. Sim. É a manifestação da energia feminina na sua plenitude. Sim. O que como eu falei, né, tudo tem uma perspectiva, né? O que é a energia feminina de verdade? A energia feminina de verdade, ela fala de amor próprio. Ela fala de rebeldia. Quando eu falo rebeldia, não é de não aceitar regras. Sim. É não aceitar aquilo que te aprisiona. É não aceitar um relacionamento, é não aceitar um trabalho. Sim. Né? É não aceitar. Coincidentemente, olha a minha mão. Né? Então, ela é uma energia feminina, porque o feminino é uma energia que rompe com aquilo que nos aprisiona. E aí, eu preciso, você precisa. Sim. Não só as mulheres. Sim. Né? Assim como o Exu, que é uma energia masculina, de quê? De coragem para agir, de ação, de equilíbrio, né? Que você e eu precisamos, mas uma mulher também precisa. Sim. Então, o que eu vejo que aconteceu eu não estou aqui para apontar religião, mas existem várias formas, e nós acreditamos que ao aprender, ao ver, ao lidar com uma forma de ser, aquela é a única forma que existe. Sim. Né? Mas quando você vai para esse lugar de você precisa tomar o protagonismo da sua vida, você precisa agir de verdade, você entende o tamanho do que são esses arquétipos ou qualquer um arquétipo. Né? Eu tive que, por exemplo, ser muito pombagira na minha vida. Romper com muitas coisas. Eu tive que tomar essa energia feminina. Né? Para aprender, por exemplo, a não reagir, a não ser impulsivo, né? E a perceber as coisas. E masculino equilibrado também, e todo mundo. Porque se você fica nesse lugar de fulana vai me ajudar, fulano vai me salvar, você está delegando a responsabilidade e o seu protagonismo para alguém. Então a chance de as coisas não andarem ou da sua vida não fluir é grande. Porque o que existe em comum em todas as pessoas no mundo? Qual é o grande... Todos nós temos os propósitos individuais, claro. Não precisa ser carreira, espiritualidade, família, amor, esporte que seja. Mas existe uma que é universal. Todos nós estamos aqui para sermos protagonistas da nossa vida. E manifestarmos a verdade de quem nós realmente somos. Perfeito. Então, quando você se empodera desses arquétipos, você passa a andar com passos cada vez mais largos em busca e encontrar quem você é de verdade. Porque quantas pessoas, por exemplo, se a gente conversa, como você se vê? Olha essa pergunta, como você se vê? Quem é você? Só eu faço tal coisa, eu tenho a carreira tal. Não, quem é você? A maioria das pessoas trava. E eu acho que essa é a grande missão, achar o protagonismo. Quem você é? O que você veio fazer no mundo? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você fora das redes sociais? Essa é a verdade.
Sim. E aí a gente é convidado a ser quem a gente é de verdade, independente da câmera. Isso aqui ser só o meio físico para ser visto, para uma mensagem ser transmitida, mas não para ser um personagem. Com certeza. Né? A gente está aqui, vocês estão vendo, não tem um teleprompt, não tem um roteiro, não tem um personagem. Sou eu, o Wallace e Daniel. Pois é. E eu acho que o caminho vai ser muito esse, cara, porque foi o que a gente tinha conversado, né? O arquétipo, ele leva a gente para algo segmentado. Mas quem se aprofunda de verdade chega no final, chega nesse movimento de esse arquétipo, você começa a ver que cada vez mais ele não sustenta, o arquétipo não sustenta. Entende? Ele não sustenta porque ele nada mais é do que um códex, um códice, algo que transmite, como é explicado de fato, o arquétipo, o modelo perfeito de alguma coisa. Só que quando você entende que isso na verdade está querendo despertar algo dentro de você forte, porque é aquela coisa, o que me incomoda no outro está falando de mim. E aquilo que eu vejo no outro, que poxa, não é nenhuma questão de inveja, mas assim, poxa, olha que legal como ele é, comportamento, isso, aquilo, onde a pessoa chega, isso você também está reconhecendo de você, você tem esse potencial. Então, nesse direcionamento, é onde a gente vai se aprofundando, e começa a ver que o arquétipo ele lista literalmente algo para levar você, não para sustentar essa personalidade, mas para você crescer isso dentro de você. E eu acho que no fundo, cada vez mais, eu vejo que a Umbanda está tomando esse formato onde o espírito, o arquétipo, ele começa a se desprender da religião. E a gente começa a trazer ele para um lugar muito mais de profundidade, sem a dependência da religião, entendendo que eles também têm como se fosse um arcano do tarô. Ele é uma informação, uma frequência de algo, de uma personalidade, de um movimento que você faz para a vida, assim, assado, seja como for. Só. Como é que se desenvolve isso a longo prazo? Como é que se desenvolve isso num formato mais natural seu? Então o arquétipo ele é uma coisa que ele é muito mais solúvel na nossa vida, né? A gente consegue aderir e começar a entender, tava aqui isso, essa coragem que aquele personagem que eu via e eu gostava, tinha, tava aqui, sempre teve. Entende? E esse arquétipo foi só uma forma da vida, do universo, da espiritualidade, do divino, olhar para você e falar, isso já existe em você. Né? O que você disse me fez pensar numa coisa interessante. Eu gostaria de fazer aqui um desafio. Boa. Eu gostaria de te entrevistar agora. Você me permite? Oxe, com certeza. Então, o Daniel tem experiência com terreiros, né? Participou bastante tempo. A ritualística fez o desenvolvimento. Como é que é a manifestação hoje desses arquétipos que você trabalhou? Ele é igual era no terreiro? Não. Putz, pra você ter ideia, muito boa a tua pergunta, que eu sempre quis falar sobre isso também. Quando eu comecei a trabalhar com a linha de Exu, eu comecei trabalhando com o Exu Marabô, depois eu tive contato com o Tata Caveira. Desde a época que eu trabalhava na Umbanda, quando, sabe, você se concentra, você acende uma vela, você fecha o olho para se concentrar e ver o espírito ali com você do seu lado, eu via o Tata Caveira sempre se manifestando aquela coisa clássica que a gente conhecia. Então, por exemplo, aquele cara na capa preta, coveiro, caveira, né? E aí depois de um tempo, depois de ser da religião, por exemplo, Tata Caveira hoje, ele nem não se manifesta mais nesse estilo, por exemplo. Então, quando você vê esse arquétipo, você vai falar com um cara desse, vamos falar a real, assusta. Então você entra num... Não é um medo, mas assim, você entra tipo num... Sua benção, entendeu? Você entra num lugar desse. Só que depois você começa a entender, eu vi, por exemplo, a forma como a gente tem a vibração dele em relação à minha pessoa, mudou. Não é mais aquela coisa pesada que tem que ser Exu, que é colocado muitas vezes. Exu não é pesado. É uma energia hoje muito mais de amor, muito mais de acolhimento, uma coisa bonita assim, gostosa, entendeu? E a forma como ele se manifesta até é diferente, não é mais grossa ali assim. É um cara. Que também não é aquele cara no fundo. Entende? Porque o Tata Caveira, o que ele é? Ele é uma frequência.
O que me garante que de todas as vezes que eu incorporei Tata Caveira, conversei com Tata Caveira, era ele mesmo. Mas quem sempre se manifestou foi quem? Temos um ponto. O arquétipo. Entende? Então, todos esses guias mudaram muito a forma. E você vê que no fundo começa muito a conversa muda, né? Tudo muda. Você desprende do arquétipo e começa a ficar muito mais neutro. Tudo. Mas também não vou mentir, pô. De vez em quando eu acho muito louco um brother de 3 metros de altura com cara de caveira e capa preta aqui do meu lado, pô. Eu falo, pô, pode vir também, não tem problema nenhum, pô. Entendeu? Mas é isso, cara. É bem nesse caminho. Eu quis fazer essa pergunta justamente para mostrar isso. A gente não está aqui para dizer que a religião não funciona. Sim. É que não existe regra, né? Uhum. Cada um tem a sua relação com o seu arquétipo. Sem dúvida. Forma. Por exemplo, você falou, eu também senti de falar. Por exemplo, eu tenho um caboclo. Cara, meu caboclo nunca gritou, nunca abraçou. Vamos entrar nesse rápido. Deixa eu fazer uma vírgula. Cara, em gira de... Cara, tinha o terreiro que eu frequentava, que eu não vou falar nome, porque eu sei que o Pai de Santo assiste, mas são muitos pais de santo que eu conheço que me assistem. Processo mas não é um problema... Não, mas não é nenhum problema com o Pai de Santo, nem com o terreiro, mas tinha... Por exemplo, o Pai de Santo ele chamava a galera da assistência isso pra incorporar. Tem gente que, pô, sente a necessidade. Eu era um desses caras. Aí, tinha uma mulher, cara. Nossa, vou ser sincero, cara. Uma mulher, ela nunca participava do desenvolvimento, não trabalhava na casa, não fazia nada. Mas ia lá, chegava no dia pra incorporar, no dia de caboclo, brother. Nossa, que... sinceramente, cara, é insuportável. Eu fiquei insuportável porque não tem sentido. Quando você começa a aprofundar, claro, pra ela faz, entendeu? Eu já fui o cara que quando incorporava, pulava, não sei o quê, nunca cheguei a dar os berros, porque pra mim não fazia sentido, entendeu? Mas, essa mulher incorporava, cara, nossa. Mas assim, o caboclo, é normal ele dar os berros, não sei o quê, o quê, ou assobia. A mulher fazia o combo inteiro. Ela assobiava, gritava, batia, cantava. E, cara, você tava às vezes ali em meditação, você tava ali se concentrando pra, né, desconectar ou em oração. Daqui a pouco, brother. Pra quê? Que chato. Pra que fazer isso? Mas, enfim, desculpa te cortar, prossiga. Não, que isso. Porque é justamente essa ideia. Porque o arquétipo, ele fala, eu acho que sobre a nossa verdade, a nossa autenticidade. Não é porque alguém faz tal coisa, que tem tal coisa, que funciona, não é uma receita. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um caboclo que não grita, que não assovia, como alguém também tem um Exu que não faz garra, e tem a pombagira que não sacode a saia, e isso não quer dizer que esse arquétipo não está lá. Eu só quero dizer que talvez a pessoa tenha integrado isso com mais consciência. Perfeito. Sabe o que eu acho que seria legal um dia, outro dia, eu queria muito fazer uma entrevista, que já é um projeto, mas eu queria trazer pessoas e dar entrevistas incorporadas, entende? Para assistir esses arquétipos também, assistirem o que elas têm para falar, entende? Isso é uma coisa muito interessante. Vamos mais para frente, tá? Pelo amor de Deus, tem que preparar, mas enfim. Interessante. Mas a questão, entendeu? Mas a questão é exatamente essa, cara. Qual é a necessidade? Até que, porque uma coisa é certa. O arquétipo, ele é tipo uma técnica. Fazer por fazer não sustenta. E se ele perde força, vive no vazio. Entende? Porque eu vou trazer uma coisa muito pessoal minha. Muito mesmo, assim. Sim. Eu, no meu processo de desenvolvimento, uma vez os meus mentores vieram e mostraram para mim, né, os arquétipos. E eles apareciam como umas roupas, sabe? Sim. E aí eu fiquei assim, porque eu tinha aquela visão, né? Mas cadê aquela personalidade, aquele ser? E eles diziam, eles não são pessoas. Eles são roupas que você veste. Lindo. E aí eu sozinho falei, gente, o que é isso? Eu conversei na época com você, se você lembra disso. Cara, foi assim, foi uma quebra de paradigma muito grande. Sim. Mas assim, compartilhando a minha experiência, foi isso. Eu entendi que não era uma outra pessoa, era uma roupa que eu visto. Né? Não é só um personagem, eu preciso
adequar mais essa energia aqui, esse padrão, para esse momento que eu estou passando. E aí, cara, ficou muito fluido, assim, muito leve. O trabalho muda. O trabalho muda. Bom, meu irmão, falamos bastante aí. Acredito que é importante a gente entender sempre o que é o arquétipo. E eu quero finalizar fazendo a perguntinha clássica, mediante a sua... Porque você já veio aqui uma vez, eu não fiz essa pergunta, porque eu não fazia essa pergunta, mas agora... Wallace Rodrigues, de milhões. Luz da Aurora Boreal. Qual é o seu propósito? Meu propósito? Pergunta interessante, hein? Qual será o meu propósito? Meu primeiro propósito é o que eu disse para todo mundo, é ser protagonista da minha vida. Sim. Esse protagonismo, de certa forma, inspirar outras pessoas, não no sentido de ego, eu diria quando você ensina pelo exemplo, sabe? Certo. Em que as pessoas fazem porque você vê você fazendo. E um outro propósito, né, que esse vem se tornando muito claro para mim da espiritualidade eu passei meu processo de desenvolvimento, de cura, de transformação, ele foi um processo muito intenso. E tiveram partes muito dolorosas. Certo. Né? Eu estou dizendo isso não no sentido de que vocês me enxerguem como Marte, mas ele trouxe um aprendizado para mim o meu projeto falava sobre passar sobre isso com muita dificuldade. Sim. Mas eu vi de uma outra maneira. Esse aprendizado, ele hoje permite com que eu possa mostrar para outras pessoas, olha, se você vai passar nesse processo também, você não precisa mais seguir o mesmo caminho que eu segui. Por exemplo, eu tive que tatear no escuro, eu entrei na floresta escura e tive que passar por todos os obstáculos e desafios. Então eu posso dizer, você vai entrar na floresta escura. Então, eu já estive na floresta escura, então daqui a 3 passos tem uma onça ali que vai tentar te morder, aqui tem um buraco, aqui tem um fosso, aqui tem uma árvore que vai derrubar um galho. E talvez a sua jornada ela não seja tão tortuosa quanto a minha. Né? Obviamente, isso não quer dizer que eu vou seguir a sua jornada, certo, que eu sou o seu guru, mas que eu posso te dar dicas de que façam a sua jornada ser menos tortuosa e que você chegue mais fácil nesse lugar que também é para você. Porque não é só não existe essa coisa de eu sou o protagonista, o Daniel. Todos nós somos. Sim. E devemos ser. Né? Então, eu acho que é o que a gente veio fazer. E assim encerramos mais um Soulcast. Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui. E é claro, vou deixar na legenda todas as redes do Wallace, né? Colocaremos também em colaboração esse Soulcast com o YouTube dele para vocês acompanharem todos os trabalhos, todo o desenvolvimento dele. E eu convido vocês novamente a se inscreverem no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero entender qual é o teu arquétipo preferido. Se você pudesse descrever em arquétipos, quais seriam esses arquétipos? Inscreva-se no canal e até semana que vem. Beijos no coração, meu povo. Beijo, gente.